Hoje pela manhã eu acordei e já fui falar diretamente com o Espírito Santo, que é o meu costume diário. Na verdade, a primeira pessoa com quem eu falo todos os dias é com ele. E eu fui perguntar ao Senhor que palavra, né, que eu poderia estar ministrando, o que pudesse iniciar esse novo projeto. E a palavra que Deus trouxe ao meu coração foi em Jó 14, versículo 7. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. E eu comecei a pedir para o Senhor que o Senhor me ajudasse a interpretar isso, o que Ele realmente queria estar falando comigo nesse momento. E eu comecei a trazer à memória muitas situações na qual eu passei na minha vida, na minha história, e que hoje, por mais que a gente não entenda, né, porque a palavra nos diz que tudo na nossa vida tem um propósito. E o vaso, ele é feito para um propósito, né? A colher, ela é feita para um propósito. A vasilha é feita para um propósito. E isso o Senhor me fez entender durante um bom tempo. E eu sempre questionei muito a Deus pelas situações as quais eu passava na minha vida, o porquê de tudo aquilo. E eu não entendia o porquê de certas situações, até o Senhor me mostrar que Ele tinha um propósito maior. E o propósito é sempre atingir vidas, é sempre alcançar pessoas. E que, de certa forma, você está recebendo esse conteúdo é porque o Senhor deseja falar com você. E hoje eu comecei a buscar do Senhor entender o porquê disso. E logo pela manhã eu recebi uma ligação, na hora do almoço, uma outra situação, e de pessoas, mulheres, que me buscam justamente para entender o que acontece na vida delas. E foram situações que aconteceram na minha vida e que hoje eu tenho um testemunho para dar. E, e eu sinto que eu devo realmente falar sobre isso porque é algo que eu passei e que foram as duas situações que me ocorreu no dia de hoje e que foram situações de mulheres que elas foram traídas pelos seus maridos. Foram mulheres que, de certa forma, depositaram toda a sua confiança em uma pessoa e elas se decepcionaram. Eu entendo exatamente isso, porque eu também passei por isso. Eu sei a dor, eu sei o que é você se sentir enganada, eu sei o que é você se sentir desprezada, a dor, aquela injustiça que nós sentimos. Mas a palavra nos diz que nós devemos perdoar, né? E o perdão, ele é uma decisão, independente de você querer ou não. O perdão, ele não é um sentimento, assim como o amar também não é. O sentimento, amor não é um sentimento, ele é uma decisão. Eu escolho amar, eu escolho perdoar. E Deus tem me cercado de pessoas assim, porque eu tenho entendido que é esse o propósito dele, para que eu possa cuidar de vidas dessa forma. Eu fui casada durante 15 anos, eu casei muito jovem, e eu passei por situações semelhantes. Eu descobri traições, e eu parei para pensar e analisar o porquê que Deus tinha permitido aquilo na minha vida. E como que foi difícil para mim passar por aquele processo, mesmo eu ainda tão jovem. A primeira traição eu descobri eu tinha 16 anos. E eu não tinha estrutura emocional, eu não tinha estrutura nenhuma para poder lidar com aquilo. Eu entrei numa depressão muito profunda e aquilo me fez desejar não estar mais viva, né? Realmente, eu tirar a minha própria vida, justamente por quê? Porque eu não sabia lidar com aquilo. E eu vejo que o Satanás ele trabalha muito nisso, né? Ele trabalha com essa questão de ele te diminuir de uma tal forma que você se sinta tão inferiorizada, tão machucada, tão indigna, tão humilhada, que você começa a se perguntar o porquê daquilo e o porquê que você está viva e o porquê que Deus te permitiu passar por isso. Mas eu tenho algo para te dizer. Nem sempre o que acontece nas nossas vidas é o que Deus realmente quer para as nossas vidas. Mas depende muito da outra pessoa. Porque às vezes você fica se perguntando, mas o que eu fiz de errado, né? Às vezes você olha para você mesmo e você fala, mas por que comigo? Mas muitas das vezes o Senhor permite que isso aconteça nas nossas vidas porque Ele quer tratar algo.
Às vezes tem algo lá no nosso passado, são feridas tão profundas, né? E que o Senhor precisa tratar. Ah, mas o Senhor me permitiria passar por algo tão doloroso para poder tratar com a minha vida? Sim, o Senhor nos permite, porque o Senhor, Ele nos trata na dor. É no sofrimento. Por quê? Porque quando você realmente está mais fragilizado, que você começa a buscar e ouvir mais a voz do Senhor. Você começa a se sensibilizar para isso. Porque o ser humano, ele tende, quando está tudo bem, ele se esquece do seu Criador. Isso é normal acontecer. Então, às vezes nós damos algumas brechas, e é aí que Satanás começa a trabalhar. São brechas pequenas, e aí ele vai lançando as suas setas, e nisso ele vai ganhando território. E qual que é o principal território de Satanás? O que ele mais gosta de trabalhar é na mente do ser humano. Se ele ganha a sua mente, ele ganha. Ele consegue tudo na sua vida, porque ele consegue te dominar. Porque ele dominando os seus pensamentos, um pensamento, ele gera um sentimento que gera uma reação ou uma ação. Então, quando ele consegue colocar pensamentos na sua mente, quando ele consegue fazer aquele pensamento se tornar um sentimento, ele já conseguiu te dominar. E o que eu tenho para te dizer justamente hoje? Não deixe que o inimigo crie ninho na sua mente e não permita que ele ganhe território na sua mente. A partir do momento que ele começa a te atingir, começa a te lançar esses dardos, você tem que estar realmente revestida. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos nos revestir. O revestir é o quê? Vestir de novo. Não é vestir apenas uma vez. Ore sempre, todos os dias, e clame ao Senhor para que Ele venha te revestir de toda a armadura. E quando você está com o capacete da salvação, que é o que a palavra nos garante, você está com a sua mente blindada, os seus pensamentos estão blindados. E aí você sempre deve pedir para o Senhor para que Ele leve cativo todos os seus pensamentos, para que tudo aquilo que você venha pensar, venha sentir, seja algo realmente que venha refletir o Senhor na sua vida. Quando eu passei por esse processo, eu não questionava a Deus, porque na verdade eu tinha a minha autoestima tão baixa que eu realmente me sentia culpada. E Ele conseguiu colocar isso na minha mente, no meu coração. Então, Ele conseguiu me fazer pensar e sentir, e eu concluí que realmente a culpada de toda aquela situação era eu. Mas realmente, será que era? Realmente, será que tudo aquilo que aconteceu, realmente a culpada fui eu? Tive minhas falhas, com certeza, todos nós temos. Mas eu podia tomar toda aquela responsabilidade para mim? Tomar a responsabilidade de um fim de um casamento para mim, sendo que nós éramos um só diante do Senhor. E eu lembro de uma vez que um pastor me falou assim, sempre a culpa é 50% de cada um. Nós temos a nossa responsabilidade, mas o outro também tem. Então, se você está se sentindo culpado por algo que aconteceu na sua vida, eu quero que você entenda algo. Deus, Ele tem as suas formas de trabalhar, as suas formas de ensinar. E quando Jeremias, ele desce até a casa do oleiro e ele vê, né, o oleiro trabalhando com um vaso, e ele vê ali que o tanto que o Senhor às vezes precisa amassar. Então, às vezes ele pega o barro, tem tanta sujeira, né, tem tantas imperfeições ali, tem tantas coisas, tantos cacos, às vezes raízes, coisas que precisam ser tiradas. E quando nós entendemos o trabalhar de Deus dessa forma, que nós entendemos que nós somos a sua obra-prima, que nós entendemos que o agir de Deus vai muito além do que aquilo que nós podemos simplesmente olhar, pensar e imaginar. Porque nós olhamos apenas o exterior, mas Deus conhece o nosso profundo. Até porque quando nós fomos gerados, ainda no ventre da nossa mãe, Ele sabia nesse momento que nós iríamos passar hoje. E Ele já estava criando situações para que nós estivéssemos preparados para viver esse exato momento. Então, o Senhor, Ele pega o vaso, Ele quebra. A palavra nos diz que Ele quebra, que Ele amassa e Ele faz de novo. Só que Ele faz tudo isso para a glória dEle. Então, quando Ele pega o vaso e Ele quebra, Ele começa a tirar os cacos, né? Aquilo que já não serve mais. E Ele vai colocando algo novo, né? Essa nova essência, que é essa essência que é a do Espírito Santo. E aquilo que às vezes que você acha que você perdeu é preenchido com a presença do Espírito Santo. E esse algo novo, ele faz esse vaso muito mais
perfeito, digamos assim, né? A obra-prima dele, ele quebra a própria obra, ele faz de novo, e ali é onde ele teve que tirar aquilo que estava, né, prejudicando, aquilo que estava atrapalhando, e agora ele vem e ele preenche com a essência do Espírito Santo. E quando ele vem e ele preenche, você entende que aquilo que você perdeu, que supostamente você perdeu, às vezes foram momentos, às vezes foram situações, às vezes foram pessoas, e o Senhor começa a preencher, né, aquele vazio, aquelas lacunas da sua vida e da sua história. Você começa a entender que o Senhor fez realmente é para o seu melhor. Como que você pode encontrar o melhor na dor? É muito simples. Em vez de você questionar o Senhor do por que você está vivendo aquilo, você pergunta, Senhor, para quê? Senhor, o Senhor me permitiu passar por isso. O porquê? O para quê? O que aconteceu na minha vida, na minha história, na minha situação neste momento para que o Senhor me permitisse passar por isso? Aonde foi que eu errei ou que eu te desagradei de certa forma? Porque Deus ele só quebra o vaso quando ele tem um objetivo com aquele vaso, certo? A palavra fala que existe vasos para honra e para desonra. E ele só pega o vaso e começa a trabalhar naquele vaso quando ele tem um grande objetivo com aquele vaso. Porque aquilo que não tem muita utilidade para a gente, normalmente a gente deixa de canto. Essa é a realidade. Mas o Senhor não. O Senhor, ele tem um objetivo com tudo isso. E o Senhor, ele começa a trabalhar e ele começa a moldar. Então, quantas das vezes nós nos olhamos e nós não nos sentimos capazes? Quantas das vezes nós nos olhamos e nós pensamos, Senhor, mas eu, né? Quem sou eu? Para que sou eu? Mas tudo é feito para a glória dele. Quando o Senhor ele cura aquele cego e um dos discípulos chega e pergunta para ele assim, Senhor, quem que pecou? E o Senhor diz assim, ninguém pecou, mas é para que se manifestasse a glória do Senhor. Então, durante muito tempo eu questionei a Deus, Senhor, por que eu tive que passar por tudo que eu passei? Por que eu tive que sofrer tudo que eu sofri? Simplesmente para quê? Para que hoje muitos vissem a glória dele na minha vida. Não é fácil, realmente, às vezes nós estamos em situações onde as pessoas recorrem a nós. Às vezes a gente pensa, nossa, mas eu, né? Quem sou eu? Mas se está acontecendo isso, é porque de certa forma as pessoas estão vendo Deus, né, na minha vida, como está na sua vida. E o que você passa, o que você vive, a história que você está construindo, ela vai ser algo, ela vai ser motivo para edificar a vida de alguém. Tudo que o Senhor faz, ele faz com um propósito. E normalmente o propósito é alcançar vidas. Primeiro transformar a sua vida para a honra e glória dele. Porque eu te garanto que quando você terminar esse processo, quando tudo passar, você vai entender e você vai falar assim, Senhor, obrigado por isso. Realmente agora eu estou melhor. A pessoa que eu fui há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, nem se compara com a pessoa que eu sou hoje. Eu não seria capaz de estar aqui hoje, na frente de uma câmera, abrindo o meu testemunho, se eu não tivesse passado pelo que eu passei. Eu olhava para mim e eu sempre pensei, Deus, né, quem sou eu? Deus me prometeu tantas coisas, e naquela época, há 12 anos atrás, quando o Senhor falou isso pela primeira vez, eu parei para pensar e falei, Deus, como? Quem sou eu? Né? Quem sou eu? Eu não tinha nem terminado o terceiro colegial ainda. Eu falava, Deus, o que o Senhor vê em mim? Mas Ele viu algo grande. Muitas das vezes o não de Deus me machucou bastante, eu sofri muito, e hoje eu entendo que eu só consegui chegar onde eu estou, só consegui estar aqui hoje, eu só consegui passar pelo que eu passei e ajudar outras centenas de mulheres que passaram pelo meu caminho, porque eu passei pelo que eu passei. Porque o Senhor me ensinou que mesmo diante da dor, Ele está ali comigo e Ele está me ensinando. Há um propósito em todas as dores. Há um propósito em tudo que nós vivemos, absolutamente tudo. Deus, ele não desperdiça sofrimento, Deus, ele não desperdiça dor, e Deus não desperdiça processo. E algo que eu tenho para te dizer também, deixa o oleiro trabalhar. Quanto mais resistente você for,
mais força ele vai ter que fazer para quebrar o vaso e vai doer mais. Agora, se você permitir que ele trabalhe na sua vida, que ele simplesmente te molde e faça o que é da vontade dele, do que é do querer dele, eu te digo com toda certeza que depois de tudo isso, a hora que você estiver pronto, estiver lá naquela prateleira e as pessoas olharem para você e falar: nossa, olha Deus na vida daquela pessoa, vai ser diferente. É diferente, entende? Então, tem muitas pessoas que estão no processo durante muitos anos e não sai da luta, não sai da prova. Por quê? Porque simplesmente não deixa o oleiro trabalhar. Então, quando você se permite, quando você se entrega, pai, tá aqui. Pode fazer. Simplesmente eu abro mão. Eu abro mão de tudo, para que o Senhor faça a tua vontade e o teu querer. Porque nós não temos, né, a autoridade sobre a nossa vida, né? A palavra diz que nós não podemos acrescentar um único centímetro nos nossos dias, né? E o porquê que você vai resistir tanto, entende? Simplesmente deixa que o Criador faça aquilo que lhe apraz, aquilo que é o desejo do coração dele. Porque quando ele terminar, quando ele tirar toda essa ferida, né? Porque eu sempre uso como exemplo o furúnculo, né? O furúnculo, ele é uma infecção e ele dói muito, muito mesmo. Mas enquanto que aquilo que está ali dentro não sair para fora, literalmente, não há cura, não há cicatrização. E Deus, quando ele começa um processo, ele começa cutucando aonde mais dói. Porque há feridas que ela está com uma casquinha, né? Mas por dentro ela tá cheia de pus ainda. E isso precisa ser cicatrizado, isso precisa ser curado. E não há cura se ele não mexer. Então ele vai ter que ir lá, ele vai ter que arrancar aquela casquinha. E vai doer, isso vai. Porém, se você deixar que ele cuide, né, da forma correta, que ele use, né, o bálsamo da forma correta, é muito mais fácil. Agora, enquanto você está ali resistindo, enquanto você está impedindo que ele faça o que ele precisa fazer, vai doer mais, entende? Então, seja como a argila, né? A argila, ela é maleável. Ela simplesmente ela tá ali e o oleiro ele pode fazer o que ele quiser. E ele trabalha com ela e ele molda ela e ele vai fazendo. Então, deixa que o Senhor chegue nos quartos mais escuros da tua alma. Aqueles quartos, aqueles momentos onde você olha e fala: Senhor, eu não quero mexer nisso aqui agora. Senhor, eu não quero, mas é nisso que ele precisa trabalhar, entende? São naqueles momentos que mais doem que o Senhor precisa tratar. É naquele momento onde você mais foi rejeitado, onde mais você foi ferido, onde você foi abandonado, onde você foi esquecido, onde você foi traído. É nesses momentos que o Senhor quer trabalhar. Por quê? Porque nós colocamos uma capinha ali e nós simplesmente falamos: tá tudo bem, mas não tá. Não tá. Essa é a realidade. Porque se estivesse tudo bem, você não estaria sentindo essa dor que você está sentindo agora, entende? Se realmente estivesse tudo bem, você não teria essa vontade de chorar que você tem agora. Se estivesse realmente tudo bem, você às vezes não ia pedir para o Senhor tirar a sua vida. Se estivesse realmente tudo bem, você não ia falar: Deus, por que o Senhor não acaba com tudo? Senhor, eu não aguento mais, entende? Se realmente estivesse tudo bem. Então, quanto mais você resiste ao trabalhar do Senhor, porque tudo que Ele faz não é só para a glória dele, mas é porque Ele quer o seu bem, entende? Eu tenho um filho de 8 anos. E o meu filho, ele odeia ir para o hospital. Ele odeia. Por quê? Porque ele não gosta de esperar, ele sabe que às vezes ele vai precisar tomar uma injeção, mas se ele tá mal, eu obrigo, eu levo, não, você vai, né? Pedro, você vai, e levo e fico lá com ele até o último segundo. Então, se Deus sabe que é para o seu melhor, porque Ele sabe, Ele simplesmente vai fazer. E quanto mais você resistir, quanto mais você espernear, eu imagino agora essa cena, o Pedro quando ele precisa tomar uma injeção. Quanto mais ele esperneia, mais enfermeiros têm que vir para segurar ele, né? E aí seguram, às vezes para tirar sangue tem que segurar, aí vem um, vem dois, aí um segura na perna, outro segura no braço, e quanto mais ele grita, mais difícil e mais doloroso se torna o processo. Agora, se ele simplesmente falasse: não, pode tirar, tá aqui, é mais fácil, é mais simples, né?
Então, tudo depende, lógico, do que Deus quer fazer na tua vida, o que Ele quer tratar, a forma como Ele quer tratar e como você vai permitir, entende? Então, às vezes tem coisas na nossa vida que demoram anos. Às vezes tem coisas que são assim, um estalar de dedos. Mas o porquê? Porque depende da sua disposição, entende? E Deus, Ele nos diz assim, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminá-la até o fim. Então, não adianta você espernear, Ele vai continuar. Ele vai continuar cavando, ele vai continuar mexendo nessa feridinha aí que tá doendo, sabe? Ele vai continuar cavucando, ele vai espremer até sair todo o pus. Ele vai realmente cavar fundo, e quanto mais fundo ele for, mais livre você vai se sentir, entende? Porque a gente se aprisiona a sentimentos, a gente se aprisiona a passado, a gente se aprisiona na dor. E a dor, ela nos cega. A dor, ela não nos permite enxergar o presente e muito menos o futuro. A dor, ela tira toda a nossa esperança de que dias melhores virão. Porque quando a pessoa, ela está ferida, ela não consegue enxergar o que Deus ainda vai fazer, ela só enxerga a dor, entende? Então, há pessoas que têm dores de estimação. Eu sempre digo isso. Por quê? Não, Senhor, aqui não. Não, isso aqui não vai doer demais, não vou deixar o Senhor mexer nisso aqui agora, entende? E isso é nesse lugar que o Senhor quer trabalhar, entende? É nessa dor, é nessa situação, é nesse momento que Ele quer trabalhar. Você sabe por quê? Porque Ele sabe que é aí que Ele vai te libertar. É aí que Ele vai te curar da depressão. É aí que Ele vai te curar da vontade de morrer. É aí que Ele vai curar você nas situações onde que você não consegue ter um relacionamento feliz, onde você não consegue se relacionar com outras pessoas, onde você não consegue se aceitar, onde você não consegue se olhar no espelho e falar assim, eu sou amada pelo meu Pai, entende? Porque o que importa é como Ele te vê, não como as pessoas te veem. Só que para você enxergar isso, você precisa deixar Ele te tratar. Há muitas situações nas nossas vidas que nós não entendemos o porquê de que Deus quer tratar aquilo, mas só Ele sabe o quanto você precisa ser livre, entende? O quanto Ele precisa te libertar daquilo. A palavra nos diz que há liberdade em Cristo, só que a gente só consegue desfrutar dessa liberdade quando nós conseguimos entregar tudo ao Senhor, por completo, entende? Não é só um pedacinho da sua vida. Ah, Senhor, ó, eu te entrego aqui o meu trabalho, mas a minha vida sentimental não. Por quê? O porquê que você ainda não confia dessa forma? Ah, porque certamente você já foi ferida nessa área, entende? Certamente você passou por situações onde, às vezes, principalmente quando nós temos problemas com a nossa paternidade, entende? Isso é o que mais nos fere. Por quê? Porque Deus, Ele se representou para nós como Pai, né? E quando você tem a sua paternidade ferida, você não consegue entender esse amor e esse cuidado de Deus. Então você acha que Deus está te punindo. Não, Deus não está te punindo, Deus está te tratando. Deus está querendo te curar, Deus está querendo te dar uma nova vida, uma liberdade que há somente em Cristo, entende? Só que para isso, você precisa entregar o teu coração. A palavra nos diz assim, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Você sabe o que significa entregar o teu caminho ao Senhor? O caminho é aquilo que você, a sua vida, é tudo o que você vai viver, é tudo o que você já viveu, entende? Porque as pessoas não permitem, muitas pessoas não querem lembrar do passado, porque o passado dói para alguns, a maioria, né? Porque a gente não consegue ver pessoas que não tiveram traumas, pessoas que não tiveram situações difíceis. E quando você entrega o seu caminho, você está entregando absolutamente tudo. Tudo. Todas essas suas dores, todos os seus sonhos, todos os seus projetos, todos os seus medos. Esses dias Deus me fez entender algo, porque assim, eu sei o que é ser mãe. Então eu sei o que é o meu filho me pedir algo e eu vou lá e faço. Só que eu não sabia também o que era ser filho. Porque eu também tive problemas com a paternidade. Mas isso é história para uma outra capítulo. E aí ele falou para mim assim, chama o Pedro aqui. Eu estava orando e eu chamei o Pedro. E eu peguei e o Senhor falou assim para mim, pergunta para o Pedro como que ele se sente quando ele vai te pedir algo. E aí eu peguei e falei assim, Pedro, como que é para você pedir algo para mim?
Tranquilo, eu venho pedir já na expectativa de que você vai me dar. Eu falei assim, e por quê? Ele falou assim, sei lá, porque você é minha mãe. Aí eu falei, tá. E como que você se sente quando eu te falo não? Ele, eu continuo insistindo, porque eu quero sim. E eu falei, tá bom. Aí eu perguntei pra ele, entre eu e o seu pai, quem que você tem mais liberdade de pedir algo? Aí ele falou assim, pra você. Aí eu falei assim, e por quê? Ele, porque nós somos mais próximos. Eu falei, tá bom. E aí eu fui e falei, expressando, tá, o que o senhor quis me dizer com isso? E ele me diz exatamente o quê? O Pedro, ele é meu filho, ele sabe que ele pode contar comigo com absolutamente tudo. Tudo. Tudo mesmo. Ele tem apenas 8 anos e eu sei que eu vou cuidar e vou fazer o melhor por ele. Eu, como mãe. Mas e como filho, né? E aí o Senhor me disse algo. Por que que ele se sente mais livre, mais aberto a pedir algo para você? Porque vocês têm mais intimidade. Então, quanto mais próximo você está do pai, mais intimidade você tem com ele, mais liberdade você tem para pedir algo para ele. E o pai, ele tem prazer em entregar aquilo que nós desejamos, porque eu, como mãe, eu sou assim. Eu tenho prazer em realizar os desejos do coração do meu filho. E só que para isso, né, existem as correções. Então, o Pedro, quando ele desobedece, ele tem, né, as limitações as quais ele passa. E eu vou realmente, né, limitando, às vezes tirando algumas coisas, coloco ele de castigo, vou corrigindo, e o Senhor faz da mesma forma conosco. Ele vai tratando. Então, às vezes tem algo na sua vida que ainda não está agradando o Senhor. Às vezes tem um pecado de estimação, às vezes tem uma falta de perdão, porque o perdão, ele não é para liberar quem te feriu, mas o perdão, ele te liberta. O perdão, como eu falei antes, ele é uma decisão. Então, você decide perdoar. O perdão, ele não é algo que você vai simplesmente acordar e falar assim, nossa, hoje eu acordei sentindo que eu vou perdoar fulano. Não, o perdão você decide fazer. Até porque você foi perdoado anteriormente, entende? E Jesus, ele fala numa parábola que enquanto, né, aquele que foi cobrar a dívida, o rei perdoou a dívida dele, mas ele foi lá e ele não perdoou a dívida, né, do seu servo. E aí o rei então trouxe ele, jogou ele na cadeia, na prisão, e falou assim para ele: agora você vai ser jogado para os seus atormentadores até que você pague a sua dívida. E é isso que nos acontece. Então, enquanto nós não liberamos o perdão, o Senhor permite, sim, que o inimigo ele nos atormente, que ele nos traga sentimentos e nos traga dor. Isso realmente acontece. Por isso que quando eu digo que o perdão nos liberta, ele nos liberta disso, né? O perdão, ele te liberta de você ficar carregando algo que não é seu. Essa dor não é sua. Esse peso não é seu. Esse sentimento onde você fica... Porque você tem que ficar ressentindo aquilo, né? Então, a mágoa, ela é isso, e ela gera o ressentimento, e o ressentimento faz você sentir de novo, e todos os dias você sente aquela dor. E isso se torna tão profundo, que quando você vai ver, você já não consegue mais viver sem ela, entende? E quando você tira aquilo de dentro de você fala assim, cara, nossa, eu sou mais leve agora, entende? E o perdão, ele é assim, o perdão ele te liberta, o perdão ele te transforma e o perdão te faz entender que você também não era merecedora de perdão. Mas mesmo assim, Jesus morreu na cruz, ele se entregou pela sua vida e ele te perdoou. Então, eu comecei falando sobre mulheres que foram traídas, mulheres que foram, às vezes, abandonadas. Então, o que acontece? Você precisa perdoar, né? Mas eu sou obrigada? Não, a continuar com essa pessoa? Não necessariamente, né? A Bíblia te dá um respaldo para isso. Mas perdoar, você precisa perdoar, entende? O perdão, ele é uma obrigação de todo cristão. Porque Jesus já te perdoou. Ele já levou sobre si, né? Todos os seus pecados, todas as suas dores. Porém, você também precisa liberar o perdão, porque o perdão não é para quem te feriu.
o perdão é para você. O perdão, ele te liberta de ficar carregando esse peso morto, esse peso que dói realmente, né? Eu sempre digo assim, que quando você não libera perdão, é como você carregar um defunto nas costas, né? Então, além de ser pesado, é uma coisa que fede, que machuca, que incomoda, né? Então, eu quero te convidar hoje a decidir, a perdoar, entende? Então, assim, você simplesmente fala, chega diante do Senhor, como eu fiz. Eu falei, Senhor, eu não tenho condições de perdoar. Eu não tenho. Eu tenho raiva, porque é normal. Estou com muita raiva, eu queria que o Senhor fizesse justiça, porque a gente se sente injustiçado. Seja, às vezes, por um abandono, ou do pai, ou da mãe, ou do marido, seja quem for, de um amigo, né? A gente se sente injustiçado. E aí você quer justiça, mas a realidade, o que você deve pedir para Deus, Senhor, eu preciso te agradar. Eu preciso estar diante da tua presença. Eu preciso me achegar diante de ti. Então eu venho te pedir nesse exato momento que o Senhor me ajude a perdoar, que o Senhor me ajude a te obedecer, porque o perdoar, além de ser uma decisão, ele é um mandamento. Então, quando você perdoa, você está obedecendo. E Deus, ele se agrada daqueles que obedecem. Da mesma forma que eu me agrado quando Pedro me obedece. E aí eu tenho prazer em realizar os desejos do coração do meu filho. Por quê? Porque ele está em obediência, entende? Mas quando eu preciso corrigir, eu vou corrigir também. E às vezes, o que Deus está permitindo na sua vida é para te tratar de algumas situações que você já passou, que você já viveu, e que às vezes a gente não consegue enxergar além da dor, entende? A gente só consegue ver aquele momento que a gente está passando. A gente não consegue entender o porquê daquilo, porque a dor ela nos cega, ela nos paralisa e ela simplesmente nos faz perder a fé e a convicção de que Deus está cuidando de nós em todas as situações, em todos os momentos. O meu filho, por mais que ele esteja ali esperneando e gritando, né? Eu tô ali do lado dele. E eu sei que aquela injeção ali é pro bem dele. Eu sei que aquilo ali vai trazer cura para ele. Aquilo ali vai trazer algo que ele realmente precisa. Mesmo que ele grite às vezes, mamãe, pelo amor de Deus, não deixe eles fazerem isso comigo. A gente faz isso com Deus. Senhor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Senhor. Mas ele, como pai amoroso que é, ele sabe o que é melhor. Então, decida perdoar e permita que o pai trate você, permita que o pai cuide de você, permita que o pai arranque esse curativo mal feito que está nessa ferida e deixe ele tratar de verdade, entende? Deixe que o pai realmente alcance aquilo que você não está permitindo neste momento, entende? Porque quanto mais você resistir, como eu digo com o Pedrão, quanto mais ele grita, quanto mais ele esperneia, mais força nós temos que fazer para segurá-lo. E com o oleiro é da mesma forma. Então, você é um vaso. Então, permita que ele trabalhe, permita que ele faça na sua vida aquilo que lhe apraz, entende? E eu te garanto, com toda certeza e toda convicção, como uma pessoa que viveu isso, vai ser para o seu melhor, vai ser para o seu bem. E no final de tudo, você ainda vai glorificar o nome dele e você vai agradecer por isso que você passou. Se você foi ministrado por essa palavra e você acredita ou você conhece alguém que precisa ouvir algo do tipo, eu vou te convidar a compartilhar esse vídeo. Também quero te convidar para se inscrever aqui no meu canal, curtir o vídeo e me seguir lá nas minhas redes sociais. Então, até a próxima!